Olá, tudo bom? E nessa aula a gente vai ver um conceito que ele é extremamente importante para a gente começar a ver as aulas sobre design responsivo. Por quê? Porque é a partir de você aprender esse conceito que eu vou te ensinar agora, essa técnica que eu vou te ensinar agora nessa aula, que a gente vai conseguir transformar nossos designs em responsivo, tá? Então preste atenção muito bem nessa aula, porque ela é muito importante. Eu vou repetir várias vezes. Ela é muito importante para a gente fazer a responsividade do nosso site, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, essa técnica chamada Tag Media, ela é responsável por aplicar um CSS em uma circunstância e aplicar outro CSS em outra circunstância. Então, vamos ver na prática, que eu vou te exemplificar na prática para a gente ver. Eu vou criar uma div aqui de classe teste, tá bom? E dentro dela não vou botar nada porque a gente vai colorir ela. Então, inicialmente, vamos criar aqui e nossa div vai ter 500 de largura, 600 de largura por 300 de altura, tá? Vai ser um retângulo. Então, a gente vai botar uma cor nela de vermelho, por exemplo, tá? Então vamos executar e cadê ela? Não apareceu. Deixa eu botar um texto dentro dela para ver se aparece. Beleza. Só não sei porque está tão pequenininha. Ah tá, faltou um T aqui. Certo, pronto. Temos aqui a nossa div, 500 de largura por 300 de altura. Tudo bem? Beleza. O que a gente vai fazer agora é fazer uma condição no nosso próprio CSS para quando, por exemplo, o tamanho da tela for menor do que 500, a nossa div mude alguma propriedade dela. E eu vou te explicar, depois que a gente aplicar isso, eu vou te explicar o porquê disso ter relação com o design responsivo, tá? Então vamos lá. Ela tem 600 de largura, então vamos criar agora a nossa tag media. Para fazer isso, a gente faz @media only screen and abre e fecha parênteses. E aqui dentro do parênteses a gente vai botar a nossa condição, tá? Então, por exemplo, se a tela máxima de largura da nossa tela, né, do nosso navegador, for, por exemplo, 500 pixels, ele vai aplicar as coisas que estão aqui dentro. Então, o que é que a gente vai botar aqui dentro? A tag teste, e a gente vai botar um background color de verde, por exemplo, green, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Primeiro eu defini as propriedades padrões da minha div teste, que ela tem 600 de largura, 300 de altura e ela é vermelha, tá? E aí eu criei uma condição aqui, ou seja, quando a largura do meu documento for no máximo 500 pixels, ou seja, quando o tamanho da minha tela tiver no máximo 500 pixels, eu vou aplicar isso daqui, que é a minha classe teste vai passar a ter um background color de verde, certo? Então vamos ver na prática como é que isso funciona. Deixa eu atualizar e vai estar aqui vermelhinha a minha tag, né? Então eu vou começar a ir diminuindo a largura da minha tela. Então, ó, estou diminuindo. Aqui embaixo está aparecendo o tamanho da largura, né? Então vamos acompanhando aqui, vou diminuindo um pouco mais. Estamos aqui em 643, por exemplo. Então, quando chegar em 500, né, que é o meu CSS, quando chegar em 500 ele vai aplicar a cor verde na minha div. Então vamos lá. 633, 600 e pouco, 500 e alguma coisa, 500 e alguma coisa, 500 e alguma coisa, e chegamos em 500. Tá vendo? 499 já ficou verde. Então se eu voltar, ó,
Entendeu o conceito? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo mais próximo da prática da responsividade. Não vou mexer mais com a cor do nosso objeto, mas sim com o tamanho dele. Então, por exemplo, ele tem 600 de largura, tudo bem? Então a gente vai fazer, quando ele chegar, a tela chegar em 600, ou seja, quando chegar no limite do meu retângulo, ele vai diminuir para 200 pixels, certo? Ou seja, está aqui 600 pixels, então vamos supor que eu entre num tablet, num celular, enfim, em algum canto que a largura da minha tela vai ser menor do que 600. Então, olha o que acontece com a minha div. Quando eu chegar perto, olha lá, entendeu? Ela já passa a ficar menor. Então, se eu aumentar, olha lá, ela fica maior. Se eu diminuir, certo? Ou seja, está em 640 e 650 aqui agora. Então, está maior do que 600. Então, aquela regra lá não vai se aplicar. Só quando a minha tela for menor do que 600, ou seja, no máximo 600, aí sim ela aplica aquela regra, que vai transformar a minha div em 200 de largura. Então, é exatamente assim que a gente trabalha com o design responsivo. Se uma tela tem até X tamanho, o site vai se comportar de tal forma. Se a tela é menor, o site se comporta de tal forma. Então, a gente faz um mídia para celular, normalmente se faz um para tablet e um para um PC normal de 14 polegadas, que tem uma largura média de 1280. E se você quiser fazer, você faz também para um monitor Full HD, para o site se comportar diferente em um monitor Full HD e de uma forma em um monitor normal de 14 polegadas e de uma outra forma num tablet e de uma outra forma em um celular, entendeu? Então você consegue fazer basicamente 4 sites diferentes, na verdade quantos você quiser, né? No caso aqui a gente fez só um mídia que vai funcionar quando a largura máxima da minha tela for 600, certo? Então a gente consegue fazer não só isso, mas por exemplo, quando a largura mínima for 200 pixels. Então, o mínimo tem que ser 200 pixels e o máximo tem que ser 600 pixels. Entendeu? Então, por exemplo, se eu estou numa tela de 100 pixels de largura, já não vai aplicar o meu efeito aqui. Entende? Que aí numa tela de 100 pixels eu vou aplicar um outro mídia que eu vou botar mais embaixo. Compreendeu? Então, basicamente, esse é o conceito de mídia. Aqui eu estou usando apenas essa propriedade, mas você pode usar, por exemplo, Orientation Landscape. Ou seja, quando o seu celular estiver deitado, ele vai aplicar um CSS no site. Legal? Então você já consegue manipular esse tipo de coisa. Quando o seu site estiver com Orientation Landscape, ou seja, deitado, ele vai aplicar um CSS. Ok? Então, quando a gente começar a ver design responsivo, a gente vai ver bastante sobre isso, tá? Então aí eu vou te explicar mais a fundo, mostrar mais opções e a gente vai trabalhando, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima aula.